Bem-vindos ao Porto Open à conversa. Comigo tenho dois campeões nacionais, Alberto Miguel, Pedro Cordeiro, bastante conhecidos no meio tenístico nacional e internacional. Curiosamente, até há uma história, o Alberto Miguel vai contar, eles foram campeões nacionais de pares juntos, como dupla. Até podemos começar por aí. Como é que tu recordas-te disso? Sim, curiosamente, antes de mais, um bom dia para ti, é sempre um prazer falar contigo, e especialmente para o Pedro Cordeiro, que agora sei que está fora, e portanto é um prazer enorme partilhar este fórum com ele. Sim, nós fomos, foi umas condições até engraçadas e especiais, que eu estava na tropa, na altura, e o Pedro convidou-me simpaticamente para fazermos pares, e eu consegui esgueirar-me ali, arranjar ali umas licenças para poder jogar o campeonato, e foi um campeonato que foi mais ganho por ele do que por mim, porque eu estava em muito má forma e o Pedro quase que jogou pelos dois e permitiu-nos ganhar esse campeonato. Lembro. Um abraço para ti também, para o Alberto, obrigado pelo convite. Lembro perfeitamente do torneio. O Alberto estava na tropa, eu também já tinha estado, não é? Os meus dois últimos títulos de singulares, ganhei os dois na tropa. Portanto, 83, Escola Prática de Transmissões. 84, exatamente. 84 e 85, um tinha acabado de entrar e o outro estava prestes a sair. Mas lembro perfeitamente do par. O Alberto eu convidei-o para jogar, porque o Alberto, além de jogar bem singular, jogava bem pares. E pronto, era um par do Norte, eu sou um bocado bairrista e lembro perfeitamente. E ganhamos, é verdade. Tinhas depois aí uma história que... Tem uma história engraçada, porque o facto de termos chegado ao ponto de ser campeão nacional com ele, isto tudo começou numa determinada altura, eu era muito miúdo, o Pedro não se deve lembrar desta história, mas até é engraçado porque contextualiza um bocadinho o que é hoje e o que era antigamente. Eu tinha começado, eu estava a começar, era um teenager, nos primeiros torneios, e uma primeira ronda calhei contra o Pedro Cordeiro, que na altura era eu tinha dois ídolos, o Borg a nível internacional e o Pedro Cordeiro a nível nacional era o meu ídolo, e calhei contra o Pedro Cordeiro e ele na altura não havia telemóveis e ligou para a minha casa para falar comigo, para me dizer que lamentava, mas não podia jogar porque tinha qualquer coisa, a hora que nos marcaram um jogo ele não podia estar, e eu fiquei desolado com aquela situação, que eu queria era jogar com ele. E então ele disse, a única hora que eu tenho para jogar contigo é às 7 da manhã. E eu disse, nem que seja às 5 da manhã, eu estou lá. E então foi no clube antigo do Ténis do Porto, no Corte 2, só estávamos nós os dois. Agora estou-me a lembrar disso. E jogámos esse jogo, e foi muito engraçado, porque primeiro o Pedro foi simpaticíssimo, não me deu uma zeirada, deixou-me fazer um jogo. E passou o jogo todo a contar-me anedotas, para me pôr um bocado mais à vontade, e portanto ficou uma marca muito, muito positiva, e se eu já tinha o Pedro como ídolo, ainda ficou mais. Em contraponto, o que acontece hoje é exatamente o contrário. A falta de comparência. Ainda bem, passo mais uma rondinha, já não há este amor ao desporto e a paixão pelo jogo, digamos assim, há mais a paixão pelo resultado, que é um bocadinho aquilo que é o fruto daquilo que é a nossa sociedade hoje em dia. Portanto, é uma história engraçada. Sabias disto, que ele tinha-te como ídolo? Não sabia. Também não fazia. Muita gente no ténis tinha o Pedro Cordeiro como uma grande referência do ténis nacional. Sim. Sim, talvez tenha sido o primeiro. Pronto, o Vilela tinha andado por fora e o Sérgio Cruz a jogar alguns torneios, mas provavelmente a tentar uma carreira profissional, talvez tenha sido eu o primeiro. E era isto que o Alberto estava a dizer. Eu, quando entrava no campo para jogar, fosse com quem fosse, se eu pudesse dar 6-0, 6-0, eu dava. Portanto, essa era outra questão. Agora, tinha alguns princípios transmitidos pelos meus pais, graças a Deus, liguei ao Alberto Miguel, que era o meu adversário, como podia ter ligado a ti se fosses tu, a dizer, olha, infelizmente eu não vou poder estar, já não me lembro qual era a razão, pronto, e chegámos a um acordo de 1 hora, e aí esse jogo que eu ganhei, que tu me ofereceste, foi a minha primeira façanha desportiva. Pronto, realmente estou como o Alberto, hoje em dia não há amigos, repara que eu vou aos torneios, quando ando às vezes no circuito, encontro jogadores da minha altura, muitos deles são treinadores, outros não, e mantemos a nossa amizade. E uma das últimas que eu te posso contar foi eu não sabia que o Guy Forget, por exemplo, era o diretor de Roland Garros na altura, isto foi há meia dúzia de anos atrás, e eu estava com a minha mulher em Roland Garros, ele veio ter comigo, normalíssimo, estivemos ali a falar, e ele depois disse-me assim, Pedro, se precisares de alguma coisa aqui de Roland Garros, diz-me. E eu fiquei a olhar para ele, mas porquê? Mandas nisto tudo?
sou o diretor do torneio. Eu não sabia. Sabia que ele era o diretor de Paris-Bercy, mas não sabia Que era de Roland também Garros. acumulava Roland Garros. Portanto, pá, temos coisas giras e realmente hoje em dia, quando vais ao circuito, notas que não é assim, há ali, pá, não há amizade. É que nós éramos inimigos dentro do corte, Mas cá fora, mas cá fora era uma Exato. amizade enorme e hoje em dia não vês isso. Vamos falar desta 23ª edição do Porto Open. Estamos aqui no pavilhão do Complexo Municipal do Monteventino, pavilhão que foi recentemente inaugurado, o ano passado. Esta estrutura é importante para as lacunas que nós temos de cortes cobertos. É muito importante, é muito importante. Eu acho que esta obra que aqui está é excelente para o ténis do Norte e até para o ténis nacional, e era algo que falta e que até, se calhar, se houvesse mais, era interessante, porque de facto o Norte tem uma expressão no ténis a nível nacional grande, mas tem esta lacuna porque temos um bocadinho mais de chuva do que Lisboa, já não é tanto como era antigamente, mas temos esse problema, e o facto de haverem poucas estruturas cobertas que permitam a manutenção do treino durante o ano todo é um óbice, muitas vezes, a que os clubes possam fazer apostas mais sérias em termos de competição, e portanto esta é uma estrutura que está aqui que é excelente, muito bom. Pedro, preenche as lacunas que nós temos em termos de tempo, a sazonalidade do ténis. Sim, ajuda enorme. Estou com o Alberto Miguel, é pena não haver mais, porque realmente no Norte necessitamos, e temos excelentes praticantes que podem assim tentar manter um nível ao longo do ano inteiro, a nível de carga horária e de treinos. Neste Porto Open tivemos 6 portugueses na fase de qualificação, apenas Daniel Rodrigues conseguiu entrar no quadro e muito bem, porque passou uma ronda, perdeu apenas ontem. O que é que vos parece este trabalho dos tenistas portugueses, particularmente do Daniel, que veio dos Estados Unidos, terminou o curso finalmente e agora está com a cabeça focada no ténis, em ser profissional? Isso há vários, não é? O Nori que está a jogar uma meia-final também veio do circuito, há vários jogadores, o Nuno Borges passou por lá e outros. O primeiro até mais conhecido foi o John McEnroe, que não acabou o curso, penso eu, ou acabou mais tarde, porque ele mal começou a jogar. Lembro perfeitamente em Roland Garros, o ano em que ainda ia jogar os Júniores, e entrou no quadro e chegou longe, e eu acho que até ele já nem chegou a jogar os Júniores. Mas eu acho que voltamos se vocês se recordam, quando começaram também a haver os torneios ATP em Portugal, os célebres circuitos, houve ali uma enorme presença de jogadores portugueses da altura. Não vamos comparar níveis, porque eu nunca faço isso, mas também houve ali uma adesão grande e alguns até tentaram durante anos andar no circuito. Depois houve um decréscimo e agora estamos a voltar a aparecer, e fruto de tudo isto, fruto do trabalho dos clubes, da federação, das associações, individual, de muitos, porque isto é um desporto individual. Esta vertente do desporto universitário americano também ajuda a manter alguns que aparecem mais tarde com outra capacidade competitiva para jogar. É ótimo, acho que estamos no caminho certo, é preciso aparecer mais. Alberto? Olha, em relação a isso, acho que há aqui um fator que é importante salientar, e o Pedro Cordeiro até foi dos primeiros, portanto foi um dos que desbravou um bocadinho o caminho da via do profissionalismo, ou seja, foi dos primeiros a olhar para o ATP e dizer assim, opá, eu se calhar consigo lá estar, e lutou por isso. Acho que hoje em dia este sucesso do João Sousa, agora o Nuno Borges, esta lufada da Fresco que agora nos pares com o Cabral e com o Borges, a conseguirem resultados a nível internacional, faz com que também a maioria dos jogadores comecem a acreditar e que é possível lá chegar. São as referências que são necessárias? Portanto, há referências que são importantes. Acho que há um mérito grande da Federação em criar as condições para haver um calendário competitivo em Portugal que permite que os jogadores não tenham que viajar tanto dentro do próprio país, poderem ganhar os primeiros pontos ATP. Eu acho que isso é muito importante também. Qualquer país que é forte no ténis tem um calendário competitivo interno de provas internacionais que permitam aos jogadores, pelo menos aquela primeira barreira, ultrapassarem, né? E, portanto, acho que há que seguir. O próprio Centro de Alto Rendimento acho que tem feito um trabalho extraordinário, porque é uma forma que os jogadores têm de trabalhar bem a custos controlados, porque o ténis é muito caro em academias, e nós não temos tantas academias quanto isso, não temos essa cultura ainda, provavelmente teremos um dia, mas para já não temos, e portanto acho que estamos num bom caminho, no sentido de aparecerem mais jogadores no circuito, se calhar não aparecerem logo grandes craques,
e eu julgo que o Cabral e o Borges podem, ou o Cabral aliado a alguém, porque o Borges está a apostar nos singulares, serão talvez a hipótese maior que nós teremos de ter alguém num grande slam a fazer um resultado de relevo, eu acho. Mas todas estas coisas põem o foco um bocadinho no ténis e fazem os jogadores acreditarem, as estruturas federativas e associativas e dos próprios clubes acreditar que é possível ir mais além e, portanto, isso acho que é motivador. Temos aqui no Porto Open, reparamos um fenómeno que foi a semana passada, tivemos o Porto Open W25, o torneio de $25 mil feminino, com a bancada sem público, não apareceu quase ninguém, e tivemos esta semana, no primeiro dia masculino, bancada cheia, quase. Como é que explicas este fenómeno? Pá, explico, porque é o que se passa. Por isso? Pode ser, mas eu acho que isso é mundial, sabes? Tu chegas aos torneios, se andares um bocado no circuito, infelizmente, os torneios de mulheres, tem sempre menos gente a assistir. Tu chegas aos Grand Slam e tu vês a diferença. Se estiveres lá num corte, por exemplo, há um jogo masculino e a seguir há um jogo feminino, e estamos a falar dos melhores jogadores do mundo, nas várias vertentes, e estão pessoas a assistir aos homens, e quando acaba o jogo dos homens vem das mulheres, está a metade. É pena, porque cada um tem o seu tipo de jogo, mas estou contigo, são as referências. Eu há bocado quando referi que há esta nova vaga vem, obviamente, não só com o João Sousa, porque o João Sousa já vem atrás de um Frederico Gil, de um Rui Machado, portanto todo um grupo, não é? Mas obviamente que o João levou a fasquia mais alta e, portanto, os outros começam a acreditar que é possível, e, portanto, mantêm-se com essa ambição no circuito. Alberto, há uns anos tínhamos alguns torneios no Clube de Ténis do Porto, tu fazes parte há tantos anos, desde sempre, e para os alunos do Clube de Ténis do Porto era importante ter ali as referências, ter ali os jogadores de topo. Eu lembro-me de ver um Paulo Machado ainda que jogava com o Máximo Cierro no corte número 1 do Ténis do Porto. Lembro-me de ver, enfim, tenistas, o Nuno Marques, quando jogava era sempre muito visitado, o corte central completamente cheio. Essas referências são importantes também para os alunos da iniciação, do aperfeiçoamento, para perceberem que aquilo é que é o topo do ténis. Sim, é evidente que os clubes, quanto mais atividade tiverem e tiver qualidade, mais motivador é para os miúdos, naturalmente. Mas eu antes gostava de voltar um bocadinho atrás ao ténis feminino, porque acho que às vezes temos que ser justos, temos que fazer uma avaliação um bocadinho mais cuidada de porque é que os ténis feminino têm menos público do que tem o ténis masculino. Eu acho que tem muito a ver, a nossa sociedade é mediatizada, e o ténis feminino normalmente aparece menos. Não tem a ver com a qualidade das jogadoras, não tem a ver com o empenho, não tem a ver até muitas vezes com a própria qualidade do espetáculo. Eu acho que, por exemplo, o ténis feminino neste momento está fantástico a nível mundial, o circuito, mas tem a ver exatamente com essa mediatização e a exposição que as jogadoras têm, que é bastante menor que dos rapazes. Portanto, normalmente quem vem ver estes eventos ou são as pessoas ligadas às famílias, ou então não são pessoas, se calhar, tanto do ténis, mas para encher uma bancada é preciso muita gente de fora. E é preciso que a informação lá chegue. Mas, por exemplo, como é que este fenómeno? Na semana passada, isto dos jornais, tens toda a razão, a mediatização. A mediatização, não é só os jornais. A Francisca Jorge ganhou 25 mil a semana passada em Cantanhede, não veio uma linha no jornal. Pronto, é isso. Só isto já é esclarecedor. Jornais, os três grandes, Uma Bola, o Record e Jogo, quando antigamente não havia espaço e nós compreendíamos, hoje em dia não há uma questão de espaço, porque online podem fazer quando quiserem e a notícia vai feita e as fotografias. Mas tu lá fora já não é assim. Estava aqui, segundo o que o Alberto disse agora, tu chegas a uma equipe e trata os torneios femininos da mesma forma que os masculinos. Como é que nós explicamos isto? Como é que nós explicamos? O Alberto falou num ponto claro que é e fulcral. A mediatização do ténis, neste caso do feminino, é menor em relação ao masculino. Certo. Mas se os nossos principais jornais não dão visibilidade ao que as jogadoras, e neste caso uma jogadora que ganha um torneio $25 mil. Claro, eu acho que também tem um bocadinho a ver, porque os mídias também, no fundo, vão um bocadinho atrás das referências. Há um João Sousa, há um historial de atletas masculinos portugueses já alcançaram os resultados. Sim. Não há tanto dos atletas femininos. Eu acredito que se houver uma miúda que consiga chegar a fazer o que fez um João Sousa, e tudo isso vai inverter. Como tivemos uma Maria João, uma Michelle. Aliás, há um fenómeno curioso. Se tu reparares neste momento, os pares, que era uma coisa que ninguém ligava. E neste momento a ganhar. É quase uma coqueluche. Há jogadores já a pensar fazer carreira de pares. Claro. Portanto, tudo isto vai um bocadinho das referências e depois os mídias vão um bocadinho atrás e depois isto tudo é uma bola de neve que faz com que depois seja alimentado ou uma coisa ou outra. A segunda parte daquilo que eu ia dizer há pouco, a mediatização já falamos, a bancada em Cantanhede estava completamente cheia, uma final feminina. Completamente cheia.
como é que num meio mais pequeno que uma cidade do Porto, Mas tivemos provavelmente mais tem menos eventos desportivos. mas tinha e muitos eventos a acontecer. Naquele momento tínhamos Sim, mas é um acontecimento. O Alberto lembra-se disso. No tempo em que nós jogávamos campeonatos séniores, os campos estavam completamente a abarrotar. Lembro perfeitamente. Sim. Aliás, e videotex eu no posso ténis do vos con- Porto, tu a jogares uma meia final, eu, o eu campo posso, completamente cheio. eu vou contar aqui uma história que é engraçada, é engraçada, vale o que vale. O meu primeiro título foi no ténis da Foz. E eu, portanto, até esse ano nunca tinha ganho ao meu irmão. Eu tinha ganho a todos os outros jogadores portugueses, mas tinha ali Zé Manuel Cordeiro, ainda não. Quando chegava a jogar com o meu irmão, que vocês lembram-se, certamente, não conseguia. E então, Mas era um bloqueio mental ou era. era se calhar, não propositadamente, mas eu provavelmente tinha-lhe algum respeito, que depois chegava ali à altura e era o irmão mais velho, eu não conseguia ultrapassar aquilo. Naquela altura não havia esta parte do trabalho, portanto aquilo era tudo, era o que era. E num torneio antes, que havia sempre antes, quando o Campeonato Nacional, e quando não era, no Porto, que era no ténis do Porto, que era o torneio Aliança Seguradora. E eu joguei na meia-final contra o Zé Manuel. E na altura o Luís Miguel Nascimento, era meu treinador, digamos assim, e disse-me, se tu ganhares ao Zé Manuel neste jogo, tu vais ser campeão nacional. Mas disse-me aquilo, obviamente, com intenção. E eu ganhei ao Zé Manuel, um jogo duríssimo no corte 1 antigo do ténis do Porto, 3 sets duríssimos, e eu ganhei ao Zé Manuel. O Campeonato Nacional foi na semana a seguir no ténis da Foz, e eu voltei a jogar com o Zé Manuel na meia-final, não teve história, era a melhor de 5 sets, portanto eu ganhei fácil ao meu irmão, e depois havia sempre um dia de descanso e jogava a final contra calhou contra o Miguel Soares. E a meia-final foi o Miguel Soares contra o Manecas, Manuel Sousa. E os jornais e muita gente, isto é que é a verdadeira final, daqui vai sair Desvalorizaram a tua. o campeão nacional. Aquilo picou-me um bocadinho, não vou dizer que não, mas o que me deu uma força extra foi, quando eu saí do balneário para ir para o campo para jogar a final, o ténis da Foz, cheio. não havia um lugar, era o muro do castelo, era a relva do primeiro corte completamente cheia. Para ver o Pedro jogar a final. Não era o Pedro, era para ver a final. Até aqueles buraquinhos das muralhas. Tudo cheio. Até o muro atrás, para onde tu passas, estavam pessoas de pé e tinha uma bancada, portanto a final foi no corte 2, estava abarrotado de gente. E portanto aquilo, eu disse assim, eu hoje não posso perder. São aquelas forças e ganhei ao Miguel Soares, foi o meu primeiro título. Estava um bocadinho de vento, que é normal nesta altura na cidade, e que eu me adaptei melhor com o Miguel, e ganhei a final. Portanto, havia muita gente a assistir, também havia menos eventos, era isso que eu estava a tentar, não é? Jogávamos no CIF, o CIF estava a abarrotar, jogávamos no Jamor, no Central. Isso tu te recordas, isso também tem um bocadinho a ver com a mediatização das coisas. Exatamente. Porque o que é que acontecia antigamente? Não havia Facebook, Sim. não havia redes sociais, não havia telemóveis. Portanto, basicamente, a informação era dada pelos jornais. Jornal Notícias. Sim. E principalmente o Jornal Notícias dava um ênfase muito grande ao ténis. Eu cheguei a dar entrevistas de uma página. Sim, nunca foi nada de e era o especial. Comércio do Porto também. Comércio do Seu Porto. Topa. E o ténis, o Jornal de Notícias é com o Seu Moura. E o Exatamente. Oliveira Lopes depois. Mais tarde, sim. Portanto, o ténis ocupava uma importância quase logo a seguir ao futebol, era das coisas mais importantes e de que mais se falavam. E portanto havia lá está, as pessoas de fora... Então, na vossa perspectiva, pelo que eu estou a ouvir, se os meios de comunicação derem mais ênfase ao ténis, nós se calhar vamos ter mais público Claro. nos torneios. Naturalmente. Não é só ténis, há outras modalidades. Estamos a falar de ténis, mas não tenho dúvida nenhuma. Muito bem, vamos continuar então. Falamos do Porto Open, e falamos também no ténis feminino, a dificuldade que é. Tivemos também algumas tenistas que estão lá em cima, neste caso mais ainda as irmãs Jorge, Francisca e Matilde. Neste momento Portugal venceu, já está nas meias finais da Billie Jean Cup. Conseguimos vencer o Burundi por 2-0. O Burundi que tem uma tenista 200, portanto, à partida pensamos Burundi não tem expressão no ténis, mas tinha esta jogadora. E depois ganhamos a Malta, portanto, mas baseados, lá está, nas irmãs Jorge. Temos, há pouco falamos, muitas tenistas nos Estados Unidos. Pedro, tu estás muito lá nos Estados Unidos. Acreditas que a maioria delas, se não fosse para lá e ter esta possibilidade de estudar, jogar, tinha deixado o ténis? Eu não estou na cabeça delas, mas provavelmente sim.
Provavelmente sim. Obviamente há melhores universidades, piores universidades, falando do ténis, não é? Porque muitas vezes não coincide o nível tenístico com o nível académico. Mas mesmo as divisões inferiores são muito competitivas. E muitas vezes as miúdas crescem porque treinam, porque têm todas as condições, elas e eles, para treinar, têm umas condições fantásticas, têm um programa competitivo muito grande e, portanto, permita que muitas delas... Acreditas que elas eventualmente possam regressar, já que tiveram esta oportunidade, e vir ao circuito? Eu acredito, mas eu continuo a achar que isso depende muito de cada um. Porque há muitos que também ficam pela via académica, não é? Tiram o curso e vão. Portanto, o ténis, como muitos desportos, mas o ténis que estamos a falar e aquele que pelo menos eu conheço melhor, é um desporto muito complicado, muito exigente e muitas vezes as pessoas, não é para todos. Alberto, tens muitos atletas do Clube Ténis do Porto que foram para os Estados Unidos e que regressam cá para as férias. Agora tens lá o regresso. Como é que os vês? Quando foram e agora o que é que recebes? Olha, a principal diferença, que é curioso, isso até fazes-me essa pergunta, a principal diferença é que o ténis universitário é coletivo e o ténis cá é individual. Incrível, não é? E portanto os miúdos quando chegam trazem uma noção de equipa, de entreajuda, está muito mais enraizado neles do que quando vão. Pois. Porque lá é tudo por equipas, não é? E portanto nota-se de facto se desenvolver dessas competências de jogo de equipa, o que é bom para o treino, ajudam-se uns aos outros, o que é excelente. A nível tenístico, é um bocadinho o que disse o Pedro, tu tens desde faculdades que são muito boas, as universidades são muito boas, há universidades que em termos tenísticos não são tão boas quanto isso. Portanto, até dou daqui um conselho aos miúdos que querem ir para os Estados Unidos e que sobretudo querem jogar ténis a sério, para terem algum cuidado na escolha da universidade. Porque é importante escolher uma universidade que de facto seja boa no ténis, para permitir que não só haja um calendário competitivo intenso, mas que também nos permita continuar a evoluírem a parte técnica, física e mental. Tens notado a evolução dos que vêm? Notas sempre alguma evolução. Não Ou vês ali alguma coisa que tu dizes, então tu foste com uma direita, isso eu vejo sempre, isso até no Federer ou no Nadal eu vejo. Isso eu vejo sempre. Mas os teus tu... Isso é uma formação profissional, isso eu vejo sempre. Mas sim, eles vão evoluindo, até porque há uma carga de jogos e de competições que faz com que os miúdos também evoluam, a jogar também se evolui um pouco. Mas não vejo evoluções espetaculares, até porque eles também ainda não tiveram tempo suficiente. Para poder. A maioria deles estão lá há um ano. O que eu acho é que isto veio acrescentar alguma coisa, veio prolongar um bocadinho a carreira de muitos miúdos, porque que tinham como meta ou serem profissionais ou não serem nada, e neste momento já têm ali uma via, porque acabam por poder fazer a via académica também através do ténis. E muitos deles tornam-se mais homens, mais independentes. Exatamente. Aqui vivem muito, aprendem o custo da vida, Exato. as dificuldades. Exato. Ainda noto alguma discrepância entre o número de rapazes e de raparigas que apostam nisso. E que eu acho compreensível, porque para os pais mandarem uma miúda para os Estados Unidos é completamente diferente de mandar um rapaz. Quer a gente queira, quer não. Eu tenho uma filha, portanto eu sei muito bem que é mais difícil e portanto por aí é um bocadinho mais difícil, mas já vai começando mas é pena porque há muito mais bolsas para o feminino do que se calhar beneficiavam mais do que os próprios rapazes. E tem muito a ver com o futebol americano, não é? Portanto, a regra universitária nos Estados Unidos é que tu tens que ter o mesmo número de bolsas. As cotas, não é? As cotas, masculinos e femininos. E como o futebol americano absorve muitas bolsas, portanto, ficam libertas para o setor feminino. Depois, cada universidade, umas apostam mais no ténis, outras mais no basquete, outras mais no voleibol, quer dizer, mas há mais bolsas disponíveis, porque o futebol americano, que normalmente são os americanos que aproveitam, ou alguns ali das Caraíbas, Jamaicas, que são a América Central e à volta, liberta muitas bolsas para o setor feminino. Mas ainda não há muitas meninas a apostar nisso. Lembro-me agora de uma situação que gostava de vos perguntar, uma vez que é uma conversa descontraída sobre ténis, que tem a ver com o seguinte, e vocês são dessa altura. Diziam que, outro dia perguntava-me um excelente jogador português, posso dizer o nome, o Nuno Delfino, diziam-me porque é que nós não conseguimos no ténis criar a mesma parte social ou dinamizar a parte social como o pádel consegue fazer. E depois eu comecei a pensar nesta situação e lembrei-me de uma ocorrência de alguns anos que era o pádel tem dividido por categorias, não é? Tem M5, M4, M3, M2, M1. Nós tivemos segundas, terceiras,
primeiras. Não acham que, eventualmente, qual é a vossa opinião? Será que, se nós dividíssemos isto, porquê? Porque um grande problema é esse, é tu jogares, tu estás num torneio de veteranos A e vais jogar com um Pedro Cordeiro e tu treinas uma vez por semana, não é a mesma coisa, ou com Alberto Miguel, que tem a experiência que tem. Portanto, se nós balizarmos em termos de categorias, não seria possível termos mais equilíbrio e, neste caso, mais motivação das pessoas? O que é que acham? Força, Alberto. Eu acho que foi das coisas que, sem querer, regrediu. E o pádel viu bem esse furo. O fenómeno do pádel não tem só a ver com isso, tem a ver com outras questões também, mas essa é uma questão que é importante. Ou seja, no pádel, um principiante pode ganhar um torneio à primeira vez. Aliás, eu vou-te contar uma história engraçada. A minha filha joga pádel, porque tem poucos amigos que jogam ténis e, portanto, tem que ir para o pádel quase por obrigação. E há dias e há tempos convidam-me para... Havia lá um torneio social no Clube de Ténis do Porto, convidou-me para jogar paz com ela. E inscreveram-nos lá no pior grupo, porque eu nunca tinha jogado, eu nunca joguei pádel, nem sabia bem as regras. E ela também era fraquinha. E ganhámos, naturalmente. E ganhámos. Portanto, isto demonstra o quê? Dificilmente tu consegues isto num torneio de ténis. É quase impossível. Portanto, o pádel viu esse furo, alicerçado numa outra coisa que tem a ver com a sociedade também, que é, hoje em dia tens de ter sucesso rápido para te interessar pelas coisas, porque senão o ténis não é assim. A curva de aprendizagem do pádel é curtíssima. É curtíssima. O ténis tu tens que estar lá na luta, só os resilientes, os heróis, é que conseguem prevalecer, mas acho que esse é um dos fatores. Depois haverá outros que também contam. Pedro. Estou de acordo com o Alberto, completamente. Aliás, os primeiros 2 campos de pádel no Norte fui eu. Tinha um ginásio na Tec Maia, com o Jaime Rocha, e havia um espaço livre e eu lembrei-me de fazer 2 campos de pádel, porque curiosamente, quando eu andava no circuito, aí um bocadinho mais como treinador, por Espanha, nós ao final da tarde jogávamos muito pádel, o André Lopes, Pedro Leão, quando andei com o Helder Lopes, quando também ia no grupo, porque todos os clubes tinham campos de pádel, ainda de cimento, de muro. Sim, aliás, os da Maia também eram de parede, mas a gente ali ao final da tarde íamos para ali divertir. Muito vôlei. E portanto, e aquilo que vocês já referiram, a ascensão no pádel é muito rápida, pois para jogares a um alto nível onde já não é? Mas tu rapidamente desfrutas, portanto, porque há muita gente que também já jogava com as raquetes na praia, não é que seja muito igual, mas já tem uma noção de como bater na bola. Depois há uma coisa pequenina, quer tu queiras, quer não, um corte de ténis. É muito grande, são 25 É grande, metros. Se tu não trocas bolas, vais passar a aula toda a apanhar bolas, percebes? Se não estão 2 pessoas que troquem bolas, tu alugas o corte 1 hora e passas a vida a apanhar bolas. Ali no pádel não, é uma coisa mais. E jogas 2 contra 2. Logo aí já está a parte social completamente diferente, não é? Portanto, tu vês que se calhar num jogo de pares também em ténis, está ali mais uma vertente social, não é? Mas o facto das categorias, estão de acordo que podia ser uma vantagem? Tu falaste na regressão. As categorias hoje também existem, atenção, também existem. De outra forma, há os torneios Cs, há os torneios Bs, os torneios As. Mas não há limitação, tu do A podes jogar um C. Mas o problema não é esse, o problema é que tu vais a um torneio de pádel e tu tens os craques a jogar com os principiantes. Só não jogam o mesmo torneio, mas coabitam o mesmo espaço. Sim. Portanto, o iniciante quase que se sente também valorizado por isso. Tu vais a um torneio C, só estão mesmo quem joga pouquinho. Pois. Portanto, isso é castrador, depois é inibidor para tu depois poderes ter interesse em participar em mais provas. Depois há todo um trabalho social feito à volta do pádel, que é bem feito e que o ténis não tem. Funciona bem. Depois está uma coisa que ninguém fala, mas que eu acho que é um fator que é determinante. É que o pádel tem quase tantos homens como mulheres a jogar. E, portanto, isso também é um fator que é importante. O ténis é um desporto ainda, ao nível amador, ainda é muito dos homens. Há muito poucas senhoras a jogar. Muito poucas, mas não há. E no pádel não é assim. No pádel há muita miúda, muita senhora a jogar e, portanto, isso também cria um ambiente mais Aproveitando mais este momento, só para perguntar, a Associação de Ténis do Porto tem um programa que é o Pink Tour, que é um circuito só para senhoras, e não são senhoras que jogam Roland Garros nem nada que se pareça, ténis recreativo, e em cada etapa tem cerca de 40 tenistas. Isto é uma forma também de tentar mas eu não, Pedro, desculpa, eu não queria monopolizar a conversa, não. Mas eu não acredito nas coisas que sejam feitas só para as senhoras ou só para os senhores. Eu acredito
é nas coisas que são feitas para os senhores e para as senhoras. E em que consigamos ter o mesmo número de senhores e senhoras. Eu acho que isso é que é a melhor maneira de promover o ténis feminino. Acho que o Pink Tour tinha muito a beneficiar se estivesse em conjunto com um torneio masculino, por exemplo. Acho que era muito mais interessante. Fazer só para as senhoras acaba por ser um bocadinho o Dia Mundial da Mulher. Mas não existe o Dia Mundial do Homem. No fundo, os dias mundiais aparecem sempre de coisas que nós estamos a tentar safar a nossa consciência, digamos assim. Portanto, acho que era muito mais interessante que o Pink Tour, que é uma excelente ideia, fosse um circuito que fosse junto com torneios emblemáticos dos homens, como vão fazer aqui. Acho que o Pink Tour faz parte aqui do... Pronto, se calhar haver uma interação maior entre os torneios masculinos e esse circuito feminino. Concordo com o Alberto. E o pádel, queria também referir aqui que, pronto, eu estou estive um bocadinho ligado no princípio do pádel da ascensão, e o que tu vias aparecer muito eram miúdas que tinham jogado ténis, a um determinado nível, e que andavam em ginásios porque tinham que fazer algum exercício. E quando apareceu o pádel, passaram para o pádel, e todas as amigas que não tinham nada a ver com o ténis, nem com o desporto, mas eram amigas, começaram a ir também ao pádel. E portanto começou a haver, isto que o Alberto está a dizer, uma enorme quantidade de mulheres a jogar. E que depois também puxam homens, não é? Porque os homens também gostam de uma boa atmosfera. Claro. E portanto, sem esta junção homem-mulher, não pode haver uma boa atmosfera, digo eu. Claro que não. É verdade. É fundamental. Temos neste momento o Wimbledon a decorrer, quase na parte final. Algumas surpresas. Nadal disse agora que com a lesão abdominal foi obrigado a desistir. Pedro, aconteceu-te a ti, Alberto, aconteceu-te ter que desistir por alguma lesão? Que eu me lembro, não. E tu, Pedro? Também não. Se não lembrava. Eu tenho... Não, depois não me lembro. Eu, graças a Deus, tive muito poucas lesões. Mas lembro que uma vez torci o pé, de uma forma até assim, que na altura pensaram que... Mas não, graças a Deus. Agora eu não me lembro se foi num treino, se foi num não me lembro. Mas eu acho que foi num treino. Nunca fui obrigado a desistir. Como treinadores, e percebendo aquilo que Nadal significa para o ténis e o que tinha feito já neste torneio, o que é que acham que isto pode implicar na forma como Nadal vai encarar o resto da carreira? Com uma ruptura de 8 milímetros não é propriamente uma coisa para semanas, vai ser uma coisa para meses. Eu acho que há algumas considerações que é importante fazer aqui. Em primeiro lugar, já estava a começar a haver uma corrente de opinião, já ninguém tinha paciência para tanto Nadal magoado e jogar tão bem. Portanto, já havia alguma desconfiança. Portanto, essa desconfiança neste momento desaparece, ou seja, ele estava de facto lesionado. O que abre outra coisa extraordinária em relação ao Nadal, que pouca gente fala, que é a capacidade que ele tem de perceber, mesmo magoado, e ele referiu isso, mesmo magoado, se ele é competitivo ou não. Ou seja, ele só lá vai se for competitivo. Aliás, ele disse e referiu, que é uma coisa interessante, que ele disse mais que uma vez que não conseguia ganhar 2 jogos. Ele não disse que não conseguia ganhar 1. Sim. Portanto, eu estou plenamente convencido que se isto fosse meia final e ele só tivesse que jogar a final, ele ia a jogo. Porque ele considerava que com um jogo ele ia lá, porque ele tem a que considerar que é competitivo. Portanto, eu acho extraordinário um jogador jogar magoado, lesionado, como ele já jogou tantas vezes, e ter a percepção exata e encontrar soluções no jogo dele para, mesmo jogando lesionado, ser competitivo. Para a carreira dele, eu acho que ele diz de uma forma genuína, e ele interessa-lhe cada vez mais o ser feliz no dia-a-dia do que propriamente a carreira. Porque a carreira ele já percebeu que esta carreira já está um bocadinho bónus, isto já é o extra, porque a carreira já devia ter acabado com tantas coisas que ele teve, portanto aqui isto já é um extra. Portanto, ele no fundo diz, se eu puder ir a mais um porreiro, portanto eu vou tentar preservar-me, porque para mim o que me interessa é o dia-a-dia, ele percebe que vai ter que viver com aquele corpo toda a vida, e eu sei, porque eu tenho lesões nos joelhos, os ombros, ando sempre magoado, e é fruto um bocadinho porque nós depois temos que viver com esse corpo, o desgaste o tempo todo e a vida toda, e portanto o Nadal percebe isso com clareza, e acho que fez bem em ter abandonado, e com certeza, se ele estiver em condições no próximo, ele vai voltar outra vez forte. Completamente de acordo. Aliás, o Nadal é daquele tipo de atleta que, com o prazer enorme que tem de jogar, de competir e de ganhar, sujeita-se a jogar. Temos outro caso, não é? Segundo ouvimos dizer, esse eu não conheço, que é o Pepe do Porto, joga muitas vezes com dedos partidos, etc. Porque eles são atletas que realmente estão ali, não?
E estou com o Alberto, ele convencido que se este jogo com o Fritz tivesse sido a meia-final, ele ia a jogo, podia eventualmente não acabar o jogo, mas ia a jogo. Agora 2 jogos, porque o Nadal pensa assim, não é? Ele agora já pensa que está ali para ganhar o torneio, não está ali só para fazer mais uma eliminatória, apesar de viver o dia-a-dia. Nem havia a questão dos pontos neste Claro, Sim, não conta. Portanto, aqui há a questão só do dinheiro e do prestígio de ganhar mais um Grand Slam. Temos neste momento Nick Kyrgios na primeira vez na final de um grande slam. A postura dele esta semana tem sido uma postura mais de jogador, mais de homenzinho, digamos assim, Pedro. Pelo menos é um bocadinho diferente de qual que é habitual nele, não é? Se bem com algumas provocações ali de Tsitsipas e Mas ele a isso, responder a alguns problemas de assédio sexual, mas isso não vais mudar nele, Pois. porque ele, aquele miúdo irreverente sempre foi. Mas em termos de ténis, acreditas que ele possa, vamos já ser ao Djokovic ou ao Nuri, acreditas que ele possa vencer Ele tem o primeiro todas Grand as Slam? condições para ganhar, seja o que for, não é? Ali, agora, como todos nós sabemos, o ténis não é só uma questão técnica ou física, é muito mental. E ele é um atleta que ainda não encontrou aquela estabilidade emocional durante os jogos para poder ser um jogador de top. Ele próprio disse que não se acreditava que podia chegar a uma final de um grande... Portanto, ele E nem sequer tinha noção quanto que- mais tarde conseguir essa estabilidade, mais complicado vai ser, não é? Roberto, achas que isto pode ser uma vantagem? Pode ser, não é de certeza. Já está na final sem jogar e o Djokovic ainda vai jogar com o Nuri. Não acredito. Não acredito. Fisicamente. Não acredito. Não. Não. Isso Pode não ser faz- uma vantagem, porque ele estava com uma lesão num ombro e pode ter mais algum tempo para tratar. Mas eu ia um bocadinho mais fundo. Eu gosto sempre de fazer uma análise mais filosófica das coisas. Eu acho que este Wimbledon vincou ainda mais aquilo que já se vinha a notar no circuito masculino, que é o facto de haver dois tipos de jogadores. Há os jogadores para quem os princípios, os valores, a ética são muito importantes, ou seja, não vale tudo para ganhar, e penso que há uma outra classe de jogadores que não pensam da mesma maneira, dos quais são um expoente máximo neste momento, e porque se encontraram, isto ficou mais patente, digamos assim, que foi o facto que é o Kyrgios e o Tsitsipas. Portanto, é perigoso nós continuarmos a permitir certos e determinados tipos de comportamento dentro do corte. A nossa modalidade sempre se pautou pelo fair play. A irreverência é uma coisa que não faz mal nenhum, mas isto extrapola muitas vezes até as próprias conferências. É má educação. Extrapola muito Sim. para além daquilo que é razoável. Mais uma vez, eu me interrogo se é o desporto que está a fazer mal à sociedade, se a sociedade está a fazer mal ao desporto. Se isto é uma consequência daquilo que se passa no mundo ou se isto também está a ajudar a que o mundo fique pior. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que é mais o mundo que está a fazer mal ao ténis que o ténis está a fazer mal ao mundo. Portanto, acho que era preciso ter algum cuidado com isto, porque os jogadores de ténis são referências muito importantes para os miúdos, para os pais dos miúdos, que educam os filhos segundo determinados princípios. Eu acho que os jogadores vão ser sempre idolatrados e apreciados, jogadores como Nadal, como Federer, mas cada vez são menos seguidos. Ou seja, nós acabamos por dizer, olha, que este exemplo é admirável, mas depois não o usamos na prática, ou usamos cada vez menos. E estes Kyrgios e estes Tsitsipas, que não está em causa o valor, porque têm ténis maravilhoso e fantástico, eu pagava qualquer bilhete para ir ver qualquer um deles jogar. Depois, muitas vezes nós somos confrontados no nosso dia-a-dia, mas o Kyrgios faz, mas então fica sempre a dúvida. Não é? É correto, não é correto fazer? Imagina que Kyrgios ganha o Wimbledon. Espera aí, se calhar aqui isto até... Ele tem aquele comportamento e ganha. Se calhar porque é que e se calhar até há um lado de Kyrgios, porque Kyrgios não chegou ali sem trabalhar muito, Sim. sem muita disciplina, sem muito rigor, sem muito sofrimento. Portanto, há ali uma coisa, há um talento enorme, mas também se calhar há um lado de Kyrgios que não é valorizado e que deveria ser. É só este lado de glamour que infelizmente é o que nós vemos hoje em dia acontecer a muitos níveis na nossa sociedade e portanto que permite que estas coisas sejam quase o que importa e não, no meu ponto de vista não é assim. Pedro, e temos uma final feminina também um pouco estranha, digamos assim, depois da desistência da Barty do circuito, uma Ons Jabeur da Tunísia com 27 anos contra uma Helena Rybakina. Ela é do Cazaquistão, joga sob a bandeira do Cazaquistão, mas nasceu na Rússia. Não é propriamente Mas, cazaque. mas o Cazaquistão sempre teve um bocado isso, não é? Como é um país muito rico,
sempre foi São buscar... jogadores de futsal brasileiros que estão lá. E dos homens, há muitos que são russos, mas passaram a jogar por Cazaquistão porque são apoiados fortemente financeiramente pelo governo cazaquistão. Mas o Alberto Miguel há bocado já referiu isso no circuito feminino, que está interessante. Eu acho que está interessante porque neste momento qualquer jogador ali de um determinado leque pode vencer um torneio. E portanto está ali, não é? Antigamente havia 2 ou 3 que eram a Serena Williams ou a... Simona, porque perdeu ontem com a Sim, Jabor, eram muito superiores. Houve aqui um período que a Ciatec estava, mas também já perdeu, portanto já começam a acreditar que também podem ganhar a Ciatec, e portanto o ténis feminino está nesse aspecto muito mais interessante. E pronto, vamos ver o que dá a final, não é? Apesar que é isto que eu costumo dizer, o Wimbledon pode ser sempre o torneio onde acontecem as maiores surpresas, porque é um piso, eu tive a felicidade de poder jogar e tu, sendo inferior ao outro, podes perfeitamente nivelar o jogo e até ganhar. Alberto, a relva é para futebol ou é também para o ténis? A relva... Tu jogas bem futebol, eu sei. Jogo bem, jogava. Eu agora, a relva para mim é para piquenique. Mas não era mais para o piso do... Eu acho que, eu estou um bocadinho de acordo com o Pedro, é um piso muito específico, e ele pode falar isso. Relva natural. Eu treinei, mas nunca joguei em relva, mas experimentei. E a sensação com que eu fiquei é que é difícil de te movimentares e a bola salta pouco. A grande dificuldade é essa. O segundo ressalto é muito rápido. E eu penso que é talvez o piso onde tu consegues encontrar ou aproximar mais estilos de jogos antagónicos e ser equilibrado. Esta final feminina eu tenho alguma curiosidade em ver. A mim encheu-me as medidas ver já jogar, porque é um ténis que é fora da caixa do ténis feminino. Sim. Toque de bola, é imprevisível, é muito interessante. Ribalquina representa um bocadinho aquela escola do ténis feminino que é um bocadinho estereotipado, que tira um bocadinho prazer a quem vê, porque é muito igual. Portanto, vai ser uma final interessante por esse lado. Acho que poderiam aparecer mais jogadores como Jabur, mas não é fácil, porque o jogo é muito rápido, muito reto, é muito difícil. Mas acho que vai ser uma final interessante e eu gostei muito, a mim surpreendeu-me. Não seguia com muita atenção ao Jabur e é de facto uma jogadora que dá, para quem é amante do ténis, puro ténis, dá muito prazer ver jogar. Curiosamente, eu este ano fartei-me de ver a Jabur porque é isto que o Alberto Miguel diz, é um jogo completamente diferente do ténis feminino e portanto dá prazer ver jogar. Muitas vezes perde, ou algumas vezes perde, porque realmente as outras são muito mais, tudo mais baseado no estereotipado e na consistência, mas ela realmente é um ar fresco. É verdade. De ver um jogo feminino. E com o prazer pelo ténis, terminamos esta conversa, este Porto Open à conversa com Alberto Miguel e Pedro Cordeiro. Obrigado por Obrigado eu pelo convite, aqui. Foi um prazer partilhar este também um excelente prazer, é sempre bom estar a falar de ténis com as pessoas que realmente nos dizem algo. Em primeiro lugar. Boa tarde.